Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Para nós é motivo de alegria de estarmos reunidos como igreja e em família participarmos desse momento grandioso que é de adoração ao Senhor. Agradeça a Deus por estarmos na casa do Senhor e podermos abrir os nossos corações, de clamar ao Senhor e crer que Ele ouve as nossas orações, as nossas súplicas, e Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Amém, igreja? Nosso pastor Denilson está ausente ainda nessa semana. Brevemente, na próxima semana, ele deve estar de retorno. Está resolvendo alguns assuntos pessoais no Rio de Janeiro e pede que a igreja fique em oração, abençoando o retorno do seu servo para o nosso meio, tá certo? Hoje à noite, daqui a pouquinho teremos o nosso momento de participação da ceia do Senhor. Mas antes de participarmos, o meu desejo é que todos aqui presentes, inclusive todos que essa mensagem for alcançar por meio da internet, que entendam o foco de Deus ao anunciar o seu evangelho. Precisamos entender a importância dessa mensagem para nossas vidas. Senhor Jesus, coloco diante de Ti o meu coração, coloco diante de Ti o coração de cada um aqui presente e de todos que ouvem, meu Pai, que escutam, Senhor Deus, a Tua palavra, que possamos crer no Teu evangelho, entender a importância dele, o foco Teu, Senhor Deus, para nos dar vida, meu Pai. Senhor, que possamos juntos aqui ter um direcionamento Teu, por parte do Teu Espírito Santo, para nos instruir, meu Pai, sobre as Tuas verdades, meu Pai. Que possamos desfrutar dessa vida em comunhão com o Senhor e da vida eterna também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, convido a todos a acompanhar comigo a leitura que está no livro de Romanos, no capítulo 10. Vamos ler 2 versículos, 16 e 17. E também no livro de Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Tá certo? Então, Romanos 10, versículo 16 e o 17 apenas. E no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo de 1 ao versículo 4. Convido a todos ficarem de pé. Diz assim a palavra do Senhor: mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Hebreus diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? A igreja pode assentar. 2 textos que apresentam um tema comum. E eu digo não só os 2 textos, mas Paulo, inspirado por Deus, ao escrever a Epístola de Romanos, e Deus, ao inspirar o autor do livro de Hebreus, traz nessas 2 epístolas um entendimento que é essencial para nossas vidas.
e fala sobre o evangelho que foi anunciado, o evangelho de Cristo. Como é que nós recebemos o evangelho do Senhor? Quando nós ouvimos a mensagem da cruz, quando nós cantamos, quando nós participamos da ceia do Senhor. Qual o efeito que essa mensagem traz para a sua vida e para a minha vida? Nós precisamos entender sobre isso. Essas duas epístolas, elas tratam de forma clara e importante, traça um tratado a respeito da salvação salvífica em Cristo Jesus. Por meio delas, nós podemos ter pleno conhecimento e entendimento de um alvo que Deus tem sobre as nossas vidas. Um alvo tão importante que motivou Jesus a vir até ao nosso meio. E é justamente relacionada à sua vida e à minha vida. Esses dois textos, eles abordam esse tema da mensagem do reino. O primeiro texto fala sobre a negligência, sobre a desobediência ao Evangelho, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou nas nossas pregações? E assim a fé vem pela pregação e a pregação da palavra. Esse primeiro texto traz 3 ensinamentos importantes para a gente aqui. O primeiro ensinamento é em relação que nem todos obedeceram ao Evangelho. Nem todos creram na pregação dos profetas. E aqui fala especificamente de Isaías no capítulo 53. E lá nesse texto, fala lá do servo sofredor que se entregou na cruz. E fala que por meio das suas feridas, por meio das suas chagas, nós alcançaremos a salvação, o perdão dos nossos pecados. E diz que não acreditaram nessa pregação, porque muitos, aqui de forma voltada para os judeus, esperavam um Messias todo-poderoso. E eles não entenderam, eles eram zelosos. Paulo, aqui no capítulo 10, fala que eles eram zelosos para com Deus, mas sem entendimento. Eles não perceberam, não se deram a ouvir a mensagem de Cristo que estava no meio deles. Não entenderam a mensagem pregada pelos profetas até o cumprimento de Jesus. E ainda diz: olha, para essa salvação é necessário o ouvir e o ouvir da pregação da mensagem de Cristo. Novamente eu lhe pergunto: de que forma você recebe o Evangelho do Senhor? Como que esse Evangelho tem impactado na sua vida? No livro de Hebreus, traz uma advertência forte, clara e direta. Diz que por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aqui o autor, ele usa um termo relacionado, quando fala apegar, ele traz um entendimento semelhante a uma embarcação quando ela atraca no porto. Ali ela fica firme e segura. E traz o entendimento também do contrário, que quando ela solta, traz aquele contexto de embarcação à deriva. E fala que nós precisamos manter firmes a nossa fé no Senhor Jesus. Precisamos crer, precisamos avançar no pleno conhecimento desse Evangelho, porque é por meio dele que a palavra de Deus fala que é o poder de Deus para a salvação, e fala que por meio desse Evangelho é o que vai nos dar segurança para a gente estar atracado num porto seguro. O contrário disso, estaremos num barco à deriva, no caminho da vida. Nós nos preocupamos com diversas situações e circunstâncias da nossa vida. Todo mundo aqui tem uma preocupação. Todos buscam algo.
Todos procuram algo para a sua vida, para algo melhor trazer para si. Mas muitos, como a palavra aqui fala, negligenciam a palavra de Deus. E aqui no texto de Hebreus fala para nós não negligenciarmos. Negligenciar tem a ver com relaxar. Muitos relaxam nessa caminhada com Cristo e esquecem que foi por um sangue precioso que nos trouxe a paz com Deus e restaura a comunhão. Quando nós falamos da mensagem do Evangelho, nós falamos da nossa vida com Deus. E nós não devemos apenas nos preocupar com as coisas desse mundo. A própria palavra do Senhor fala que nós não devemos ter ansiedade por nada aqui, mas precisamos ter em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você tem se preocupado com a sua vida, com o destino da tua alma? Como está o seu coração? Provérbios 4:23 fala que no nosso coração, que sobretudo devemos guardar o nosso coração, porque de lá saem as fontes da vida, saem as nossas motivações, os nossos desejos, as nossas ações que nos levam às nossas escolhas, os pensamentos que nos levam às nossas escolhas. E nesse coração é necessário termos o entendimento da mensagem do Evangelho. Paulo, no capítulo 10, que nós lemos aqui esse texto, ele está inserido no contexto onde fala justamente dessa negligência, onde os judeus, eles rejeitaram a justiça divina, rejeitaram a mensagem de Deus. Hebreus reforça isso, e lá fala que foi por sinais, prodígios e milagres que foi ali autenticado a mensagem do Salvador ali sobre a vida. A justiça de Deus, ela se revela e ela é resumida num ponto simples: todo pecador arrependido e crê no Senhor pela fé será salvo. Isso é a mensagem da justiça de Deus. É simples e muitos não entendem. Não entendemos isso. Novamente eu lhe pergunto: o que é que essa mensagem tem feito na sua vida? Qual o impacto que ela traz para você? Será que essa mensagem, ao eu receber, ela não me leva a um arrependimento, não me leva a refletir sobre as minhas ações, as minhas escolhas, e entender o foco de Deus? No Evangelho de Marcos, logo no início, é possível a gente identificar o foco de Deus e o foco dos homens. Quando Jesus iniciou o seu Evangelho, a ministração, pregando em todas as cidades ao redor de Jerusalém, pela Judéia, pela Samaria, ao redor da Galiléia, o texto lá de Marcos fala que os apóstolos, os discípulos chegaram: Senhor, todos te procuram. E todos procuram milagres, só querem milagres. E eles estavam ali interessados nisso, porque Jesus operava milagres para autenticar a sua autoridade e para os incrédulos. Esse propósito. Mas logo em seguida ele fala: é necessário que avançar, é necessário eu ir ao encontro de outras cidades aqui próximo para eu pregar o Evangelho, porque para isso eu vim. Meus irmãos, nós precisamos entender: Jesus, ele veio para trazer essa mensagem. Ele veio com esse foco, com o objetivo de anunciar o Evangelho de Deus, a justiça do Senhor. E muitas vezes a gente brinca com essa mensagem. O convite da reflexão
desse início de noite é justamente sobre a urgência e a importância dessa mensagem do Evangelho para nossas vidas. E aí eu lhe convido você a acompanhar comigo em Marcos capítulo 4. E sobre a pregação desse Evangelho, Jesus vai falar sobre 4 formas que as pessoas recebem o Evangelho. E nós precisamos entender algumas lições a respeito dessa forma como nós recebemos o Evangelho. Para eu saber se eu estou ali ancorado, se eu estou firmado, para saber se o meu caminhar de vida ele vai ter um fim proveitoso. Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 9, fala sobre a parábola do semeador. Uma parábola simples, que muitos já ouviram. Mas antes de nós participarmos dessa mesa, de anunciar a ressurreição, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, até que Ele venha, que essa é a ordenança que nós devemos cumprir, é necessário a gente entender como que eu tenho recebido essa mensagem da cruz. E Jesus fala que há 4 formas que as pessoas recebem esse Evangelho. E aí diz assim o texto: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra do Senhor. E aí ele comparou o ensino do Evangelho a um semeador. E a palavra de Deus é a semente que é lançada pelo semeador. E logo no início ele identifica um grupo de pessoas que, ao receberem essa mensagem do Evangelho, negligenciam, a dispensam, não a consideram, não serve para a minha vida, não tenho interesse para conhecer sobre ela. Nós precisamos entender, na primeira lição, que o Evangelho do Senhor não é uma mensagem meramente informativa, mas é uma mensagem que nos chama para a obediência e para crer no propósito que ela foi semeada. Nos evangelhos de João, fala que Deus veio a esse mundo por um amor grandioso. Nós cantamos aqui. E fala que Deus veio, Jesus veio, não para nos condenar, mas foi para salvar. Dá para a gente entender essa palavra? Dá para eu entender a importância que tem a mensagem da cruz sobre a minha vida? E ao reconhecer de uma vez por todas que eu sou pobre, pecador, imundo, necessitado de Deus. Romanos fala que não há um justo sequer, todos pecaram e carecem dessa justiça de Deus. E essa justiça, ela é semeada pela palavra. Que palavra você tem ouvido?
que palavra você tem crido e confiado para trazer mudança sobre a sua vida. Não se limite, não se restrinja apenas às coisas desse mundo, porque vão passar e tudo vai ficar. Mas a tua alma, ela tem um destino eterno. E a mensagem de Jesus, o meu foco é necessário que eu pregue a todas as pessoas. A Bíblia fala que é necessário que o Evangelho seja anunciado a todo mundo para que Jesus volte. É dever nosso. O primeiro coração, a primeira forma de recebermos a palavra de Deus é essa. Eu desconsidero ela da minha vida. E eu te digo, meu irmão, se até aqui essa palavra não tem importância para você, saiba que ela é a única, é o único porto seguro para a sua alma. É o único. Não há outro. Não há outra mensagem, outra palavra. No texto de Paulo que lemos lá em Romanos, fala que essa palavra ela está perto, ela não está longe não. E Paulo usa um texto do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio 30, que justamente fala para nós confiarmos nessa palavra. Se nós ouvirmos e obedecermos ao Senhor, que nós receberemos o melhor dessa vida. Não só o melhor no sentido de ser bom viver, de eu ter prazer e satisfação da vida, mas viver em plenitude com o propósito que Deus nos deu. Eu experimentar algo que eu vou viver sobre a eternidade. É nessa comunhão e confiança do amor de Deus. Como você tem recebido essa palavra? O semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Esses são os que negligenciam e rejeitam essa mensagem. Que o nosso coração não receba essa palavra assim. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. A segunda forma de recebermos o Evangelho do Senhor, e que muitos assim a recebem, é com alegria. Só que aqui fala de simplesmente algo emocional, que não vai ter raiz na profundidade da tua vida com Deus para te salvar. E aqui fala que muitos recebem com alegria. É uma boa palavra, eu quero para a minha vida. Mas não entendem o preço, o custo da graça do Senhor Jesus. A graça de Deus, muitos menosprezam. Jesus falou que aquele que for seguir a Ele, é necessário que leve a sua cruz e siga. E aqui diz as características de algumas pessoas que recebem essa palavra com emoção, mas no momento que for necessário a aprovação da fé, logo a pessoa abandona, logo a pessoa secou aquela semente, a palavra ali morreu, aquela vida ali acabou. Tiago, no início logo do capítulo 1, ele fala: é necessário, meus irmãos, que diante de tribulações tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ainda diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A ação que nós precisamos tirar desse segundo grupo, que recebe a palavra só com emoção,
é que é necessário aprofundar, não ficar na superficialidade do nosso relacionamento com Deus, não ficar na mera religiosidade. E no meio das tribulações, das dificuldades, onde a nossa fé é provada, a aprovação da fé, ela acontece tão logo seja necessário de você testemunhar quem é o Senhor da sua vida. Ela aparece tão logo seja necessário você dizer qual o seu foco a partir de agora. E a fé vai ser provada. E aqui diz que uma vez a fé sendo aprovada, ela vai gerar perseverança, e o fruto dessa perseverança é para que possamos ser aperfeiçoados pelo Senhor e não encontrarmos em nós sermos deficientes. Mas a justiça de Deus, ela vai trazer isso. Desenvolva o seu relacionamento com o Senhor. Não é só receber a palavra com alegria, não. Ela tem que nascer e germinar no coração. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Tem muitos no nosso meio que recebem essa palavra e ela começa a gerar na sua vida algo bom, só que ela não se torna frutífera, porque o nosso desejo do nosso coração concorre com o alvo de Deus, em termos dessa comunhão plena com Ele. Muitos buscam, não tem como servir a dois senhores. Jesus falou, não tem como termos o coração dividido, achando que eu posso continuar tendo a mesma vida que eu vivia antes, ao receber esse evangelho, tendo o mesmo foco, o mesmo direcionamento, buscando, lutando por as coisas desse mundo e esquecendo da maior preocupação que eu deveria ter, é com o destino da minha alma. E aqui fala que a palavra se torna infrutífera, porque ela foi sufocada pelos nossos desejos, foi sufocada por algo que corrompe o nosso coração. Jesus a respeito disso fala: precisamos juntar tesouros no céu, não aqui na terra. E esses tesouros nos céus, eles são alcançados por meio da aplicação da justiça de Deus aqui na terra, seguindo os seus princípios, os seus valores. E muitos esquecem, abandonam, não dá. É sufocado, cansa e não desenvolve, fica na mesmice. No entanto, tem um grupo que ele diz que os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. E aqui há 3 ações: ouvir, receber e frutificar, dando entendimento de ação contínua, de seguir, prosseguir no conhecimento do Senhor, de eu avançar, dessa palavra ela não ser apenas servir para mim, mas que a minha vida agora ela tem uma utilidade maior, em que eu possa frutificar ela nas vidas das pessoas ao meu redor, que as minhas ações e atitudes elas passem a gerar frutos de justiça, dessa justiça que vem por meio do Evangelho do Senhor Jesus, quando entra no nosso coração. E aqui fala que ela vai produzir quando nós recebemos assim. O objetivo nosso, antes de participar da ceia,
foi de parar aqui refletir sobre o Evangelho do Senhor Jesus. E diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9, dentro do texto que nós refletimos aqui no início. Eu não sei como você tem recebido até hoje a mensagem de Jesus. Não sei. Pode ser que até então você rejeitou. Pode ser que em algum momento você recebeu ela com alegria. Mas quando chega o momento de você provar a fé, você não conseguiu dar o segundo passo. Pode ser também que você recebeu essa palavra, tem recebido ela, mas as tuas preocupações, pelas circunstâncias, situações dessa vida, têm te impedido de tu desenvolver um relacionamento maior com Deus. Jesus fala: é necessário que nós, em primeiro lugar, busquemos o reino de Deus, a sua justiça, e todas as nossas necessidades, elas serão supridas, elas serão alcançadas. O meu desejo é que você, nesta noite, tome um passo diferente do texto que nós lemos aqui de muitos, chamados judeus, povo escolhido pelo Senhor, propriedade peculiar, nação santa. As Escrituras diz, nação separada para ser sacerdócio no meio das outras nações, para servir a Deus. E muitos ali rejeitaram a mensagem do Senhor. Eu te convido, meu irmão, a você fechar seus olhos nesse momento. E se alguém aqui nesta noite entendeu essa mensagem, quer receber ela de frente, quer que a palavra de Jesus, o seu amor, venha já transformação e salvação na sua vida, em nome do Senhor Jesus, eu te convido a você vir aqui até a frente. Se até então você recebeu essa palavra e não entendeu a necessidade de você se aprofundar mais nela, entender que a tua vida depende de tudo que Jesus falou pelos seus princípios, por meio das boas novas do seu reino, que foi anunciado com amor, e que você deseja a partir de agora: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero que a Tua palavra me transforme, me liberte, eu quero que a Tua palavra, Senhor Deus, eu quero que a Tua mensagem, a mensagem daquela cruz, ela traz salvação para a minha vida. Eu te convido a você vir aqui à frente. Se você deseja ser liberto de cadeias, se você deseja ser liberto de preocupações, de ansiedades, se você deseja que nada mais disso venha sufocar a palavra de Deus no teu coração, eu te convido também, ao receber essa mensagem aqui, você vir aqui até a frente e dizer: Senhor, eu quero que a Tua palavra seja frutífera em mim. Senhor Jesus, que o Teu nome seja glorificado e engrandecido, meu Deus. Meu Pai, o Senhor veio, meu Deus, e anunciou com poder e graça, com milagres e prodígios, meu Pai, a mensagem do Teu amor,
e que aqui nós pudemos hoje, assim como outros, muitos tiveram a oportunidade de crer, de obedecer os teus princípios e de desfrutar de uma comunhão contigo, meu Deus. Muitos aqui estão hoje dizendo: eu quero receber a tua mensagem, Senhor, para a salvação da minha vida. Eu quero receber a tua mensagem, meu Senhor, para a mudança e transformação do meu caráter, para eu não ser mais a mesma pessoa e eu entender a importância que ela tem para a minha vida. Senhor, que cada coração aqui entregue a Ti, receba do Senhor, meu Pai, a justiça Tua, a justificação, e receba o gozo, a plenitude do Teu Espírito Santo, que venha produzir amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, meu Deus, domínio próprio, meu Pai, para que tudo venha se cumprir sobre nós, meu Deus, e recebamos o bom presente, meu Pai, da Tua justiça, que é a comunhão contigo. A Tua palavra fala que nada nos separa do Teu amor, meu Deus. Nada, meu Pai, nem a morte, nem os principados, nada, meu Pai, pode nos separar, meu Pai, do Teu objetivo, Senhor Deus, que é produzir vida em nós. Senhor, abençoa cada um aqui presente e que juntos, meu Pai, possamos ter a alegria de desfrutar comunhão contigo e de sermos novas criaturas. Em nome do Senhor Jesus, fortalece, vivifica e edifica, Senhor Deus, a Tua presença, meu Pai, em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, glória ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar, e que essa mensagem, de fato, ela siga, assim como todos aqui ouviram presentes, também essa mensagem que alcançou também aos irmãos que estão na internet, que entendam a urgência e a necessidade do Evangelho de Deus para a tua vida e para a nossa vida. Ela vai trazer essa salvação. Amém? Vamos partir.